Bom dia, irmãos. Tá calor aí, não? Ligaram o ar, hein? Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Você já disse para ela que ela está bonita hoje? Hã? Aí os homens dizem assim, mas eu nem ligo para isso, pastor, mas as mulheres ligam. Né, irmãs? Homem realmente não liga muito para não, mas uma mulher é importante. Né, meninas? Aí eu arrumei o cabelo, você notou? Não é assim? Eu fiz escova, eu levantei mais cedo para fazer escova hoje. Não é? Então, nós precisamos valorizar o que o nosso irmão valoriza. Outra coisa, se nós entendemos que nós somos chamados para fazer parte de uma igreja família, nós precisamos olhar para as pessoas que estão perto de nós com o amor de Jesus. Tá certo? Vou te dar mais uma chance de você fazer direito agora. Fala, bom dia, querido, tudo bem com você? Não parece algo banal, irmãos? Olha para mim aqui. Não parece algo banal? Mas não é. Coisas simples marcam a vida das pessoas. Tem gente aqui no meio de nós que nunca comemorou um aniversário. Vocês sabiam disso? Tem gente aqui que nunca ganhou um bolo de aniversário. Então, são coisas pequenas que fazem a diferença na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre algo importante. A volta do Filho de Deus. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Que Jesus vai voltar um dia? Antes da gente falar sobre a volta de Jesus, tem outra coisa que precisa ficar claro no meio do seu coração. Eu e você, nós cremos que Jesus habitou no meio dos homens e que a sua estada aqui marcou todas as gerações que vieram depois dele. E ele já esteve aqui há mais de 2000 anos. Nós estamos no ano 2025, depois de Cristo. Então, Jesus esteve aqui no meio de nós há aproximadamente 2000 anos. Tudo que ele fez durante esses 3 anos de ministério, segundo um escritor bíblico, não poderia ser escrito num livro. Aliás, ele disse que não poderia ser escrito nem que a gente usasse todos os livros disponíveis no mundo. Tamanha foi a quantidade de bênçãos que Jesus deixou aqui nesses 3 anos de ministério. O que a gente tem na Bíblia, irmãos, é um resumo do que foi a experiência dos discípulos dele naqueles anos que eles conviveram com Jesus. E uma das coisas que Jesus disse enquanto esteve aqui é que voltaria uma segunda vez. E que essa segunda vinda seria para nos resgatar, para nos levar para junto dele, lá no céu, para resgatar a igreja, que é a noiva de Cristo. Nós, como igreja do Senhor, aguardamos a volta do Senhor, para que nós possamos ir morar nas mansões celestiais. Alguém mora em mansão aqui, não? Hã? Ninguém? Pois é. Pois é, irmãos, lá vai ter mansões. Já parou para pensar nisso? Que cor você quer que seja a sua mansão? Ah, eu queria que a minha mansão seja cor-de-rosa. Né? Eu queria que a minha fosse azul. Então, nós precisamos pensar nessas coisas. Sabemos que é uma promessa que irá se cumprir de uma eternidade com Jesus. Mas algumas perguntas para o nosso coração aqui. O quanto nós estamos preparados para esse encontro? Já parou para pensar nisso? O quanto você está preparado para ter um encontro com Jesus? O seu coração está alinhado e aliançado com o coração de Deus? Você tem vivido de uma forma digna de um filho de Deus? Uma pergunta importante. Do que você está disposto a abrir mão para herdar o reino de Deus? Olha para mim aqui. O que você está disposto a abrir mão para ser morador do céu? Você já parou para pensar? Se Jesus voltasse hoje, agora, para onde você iria? Jesus aparece na porta da igreja ali e fala assim, agora é a hora de os escolhidos virem comigo. Para onde você iria? Ou pior, será que você ficaria? Irmãos, a gente precisa pensar nessas coisas. Nós estamos vivendo uma vida de muito conforto. Né? Antigamente, tudo o pessoal tinha que fazer, tinha que andar quilômetros.
precisar fazer esforço físico durante o dia. A gente hoje, para manter a forma, tem que ir na academia. A gente não faz nada. A maioria fica sentado na frente de uma mesa, digitando no computador. Não é? O maior esforço que a gente faz é levantar da cama e comer. Se você quiser manter o mínimo da sua forma, academia. Os caras estão ganhando dinheiro com isso hoje. Alinhar a nossa vida com a vontade de Deus é algo que a gente precisa fazer. E Mateus trata desse assunto de uma forma clara e objetiva, para nos ajudar a encontrar o caminho, para a gente alcançar essa bênção que a gente tanto espera. Ou vocês não querem morar no céu? Pergunta para o seu irmão, você quer morar onde? Abre a tua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 24. A partir do versículo 39, a gente vai ler juntos aqui. Algumas dicas de Jesus para a gente entender a importância de a gente estar preparado para esse momento. Viu? A gente vem para a igreja todo domingo, sai daqui e muitas vezes não muda nada na nossa vida. Não muda nada no nosso coração. Mateus 24, 39 diz assim: não perceberam o que estava para acontecer, até que o dilúvio veio e levou a todos. Aquele povo estava preparado para o que iria acontecer? Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que hora viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu Senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentarmos. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que ele não espera, e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. De acordo com o que a gente leu aqui, os sinais da volta de Jesus não são eventos que vão acontecer de forma aleatória, irmãos. Está tudo programado já. Ele deixou vários sinais, e aqui apenas uma parte daquilo que Jesus deixou e falou para nós sobre a sua volta. Ele nos deixou sinais que, na verdade, são alertas sobre a necessidade da gente estar vigilante e se preparar constantemente, já que a sua vinda não tem data e hora marcadas. Vai ser repentina e inesperada. A gente não sabe quando vai acontecer, nem o dia, nem o mês e muito menos a hora. Jesus pode chegar aqui agora? Pode. Ele pode chegar amanhã? Pode. Será que nós estamos preparados para a chegada dele? A nossa preocupação aqui não deve ser prever a data, mas sim nos mantermos fiéis e preparados para partir com ele quando ele chegar. Sim ou não? É mais ou menos como quando está chegando o dia do nascimento de um filho. Quem é mãe aqui? Levanta a mão aí. Antes de ir para o hospital, teve que preparar a malinha ou não teve? Preparou no dia? Pois é. Quando está chegando o nascimento de um filho, os pais se antecipam e preparam a malinha do hospital. É ou não é? E ela precisa estar pronta antes da hora chegar. Porque o rompimento da bolsa e a urgência de ir para o hospital pode acontecer a qualquer momento. Não é assim? Fica aquela ansiedade quando vai chegar o momento. Né? Alguns têm 1, outros têm 2, outros têm 3, né, Cris? Não, de uma vez só. Irmãos. Eu separei aqui 3 pontos para a gente refletir sobre esse texto. Primeiro,
A salvação não será para todos. Você sabia disso? A salvação de Jesus não é para todo mundo. Nem todos serão salvos. Está claro isso para nós, irmãos? Sim ou não? Cutuca a sua irmã e fala para você, acorda. Tem gente que está dormindo aí. Se a gente não estiver preparado, acontecerá com a gente a mesma coisa que aconteceu com aquelas 7 virgens que estavam despreparadas. O noivo virá, as portas se fecharão, e o óleo, que é a chama do Espírito Santo, não vai estar aceso. E aí? Há pessoas que não creem em céu e inferno. Você sabia disso? Você conhece alguém que não acredita em céu e inferno? E eles têm esse direito, sabia, irmãos? Não tem problema nenhum. Mas se eles usarem a razão, pensa comigo. Se não houver céu e inferno, nós, os que cremos nessas coisas, a gente perde o quê? Não tem céu e inferno, e nós cremos nisso. O que a gente perde com isso? Nada. Em contrapartida, se nós estivermos certos e existir céu e inferno, eles vão perder quanto? Tudo. Sim ou não? O cara pode até não acreditar em Jesus, ele pode até não acreditar no céu e inferno, mas se ele tiver um mínimo de razão, ele vai pensar o seguinte, fala, meu, se os caras estiverem certos, eu estou enroscado. É ou não é? O inferno não foi feito para nós. Portanto, a gente pode se livrar dele simplesmente aceitando o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Afinal, a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus compara a sua volta aos dias do dilúvio, quando as pessoas viviam as suas vidas normalmente, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, sem perceber o perigo que estava à volta deles. E é exatamente o que a gente está vivendo nos dias de hoje, irmãos. Se nós que estamos dentro da igreja, muitas vezes nos esquecemos disso, imagina quem está lá fora. Qual é a preocupação daqueles que não têm o temor de Deus no seu coração? O que eu vou conquistar. O quanto eu vou ganhar. É ou não é? As pessoas vivem como se fossem eternas. A preocupação maior é conquistar coisas e não ter comunhão, nem com pessoas, nem com Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte, eu não chamo ninguém para vir na minha casa porque eu não quero gastar dinheiro com eles. Aí a gente fala, misericórdia, não é? Mas tem gente dentro da igreja que pensa do mesmo jeito. Vocês não me convidaram para comer na sua casa ainda. Eu não comi na casa de todo mundo aqui ainda. A grande maioria já comeu na minha casa. Vocês pensaram nisso? Nós, muitas vezes, nos adaptamos ao padrão do mundo. E a gente, não, eu sou cristão. Eu sou filho de Deus. Não pensam em momento nenhum quem foi que os criou e qual o propósito de terem sido criados. As pessoas estão preocupadas em conquistas, no que podem adquirir com a força do braço, com a sua inteligência e muitas vezes com manobras sujas e desonestas. Isso, infelizmente, não exclui a gente que é crente. Quer ver? Quem já tomou um prejuízo com o irmão da igreja? Levanta a mão. Levanta a mão, é verdade, levanta alto. Quem já tomou um prejuízo com o irmão da igreja? Levanta a mão aí. É isso aí. Dentro da igreja, tem gente desonesta, irmãos, que se aproveita da nossa ingenuidade. A passagem mostra que quando o dilúvio veio, levou a todos. Assim como o julgamento de Deus vai levar para o inferno aqueles que estiverem despreparados. O texto diz, um será levado e o outro será deixado. A salvação e a vida eterna em Cristo não será para todos. Nós precisamos começar a nos preocupar a partir de onde? A partir da nossa casa. Imagine você chegar lá no céu e sua mulher, seu marido, seus filhos não estarem lá. Seus pais não estarem lá. Jesus escreve 2 situações que ilustram essa separação.
Um homem sendo levado do campo e o outro deixado. E uma mulher sendo levada do moinho e a outra deixada. Isso vai acontecer no meio da nossa família, queridos. Nós podemos estar numa festa lá, onde a gente reuniu toda a nossa família, e alguns irem e outros ficarem. Isso reforça para nós a natureza súbita da separação entre justos e os ímpios. E destaca a necessidade de a gente estar sempre pronto. Nós precisamos vigiar em todo o tempo. A nossa vida, as nossas atitudes e principalmente as nossas reações. A maneira que a gente reage às situações. Segunda coisa, a gente precisa estar sempre preparado. A lição do dono da casa. Jesus usa uma analogia aqui, que se soubesse a que horas o ladrão viria, estaria preparado. Quando é que o ladrão ataca, irmãos? Quando a gente não está preparado, não é? Ele fica olhando, ele passa lá na porta da nossa casa, aperta a campainha, vê se alguém vai atender. Você sabe que essa é a técnica agora, né? O cara aperta a campainha e fica lá de ladinho olhando. Se alguém atender, ele pede um alimento, ele disfarça. Se vê que não atendeu, ele toca de novo. Aí ele entra na casa. Da mesma forma acontece na nossa vida. Os discípulos precisam estar sempre prontos, pois o Filho do Homem virá na hora que a gente não sabe. Ainda há tempo de nós corrigirmos a rota, para nos convertermos e ajustarmos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Pastor, mas eu já sou convertido. Você sabia que a gente precisa aceitar Jesus todos os dias? A gente faz besteira todo dia? É ou não é? Nós afastamos o Espírito Santo de nós com as nossas atitudes todos os dias. Eu e você, nós temos pecados de estimação. É ou não é? Tem coisa que a gente sabe que é errado, mas a gente gosta tanto que a gente continua fazendo. E quando a gente vai prestar conta para alguém, a pessoa pode até entender. A gente, não, eu te entendo. A pergunta que eu quero fazer para você é, Deus vai entender? Será que Deus vai relevar todas as nossas besteiras? Principalmente aquelas que a gente sabe que está errada, mas que a gente escolheu continuar fazendo? Deus espera que todos se salvem. O inferno não foi feito para nós, mas para o diabo e seus anjos. O desejo do coração de Deus é que todos nós sejamos salvos, mas agora não depende mais dele. Tudo que Deus tinha que fazer, ele já fez, irmãos. Ele mandou o filho dele aqui, ele mandou a palavra, ele mandou os profetas. Nós estamos alcançados pela palavra dele e precisamos aguardar. Estarmos preparados. Terceira coisa que a gente aprende aqui. Nós vamos ser julgados pela maneira como a gente vive. Deus está olhando o que eu faço e o que você faz também. Você sabia disso? Tem coisas que você esconde de todo mundo. Ah, ninguém sabe o que eu fiz. Deus sabe. Ninguém viu, porque eu fui meticuloso naquilo que eu fiz. Ninguém descobriu. Deus já sabe. E a Bíblia está dizendo aqui para nós que haverá recompensa e condenação. E elas serão eternas. Se o nosso julgamento for culpado, a condenação é eterna. É o que nos mostra a palavra do servo fiel e do servo mau. E para ilustrar mais a necessidade de vigilância, Jesus conta essa parábola para nós. E quem seria o servo fiel? Aquele que cumpre diligentemente suas responsabilidades na ausência do seu senhor, quando ninguém está vendo. Como é que você é lá na tua empresa quando ninguém está vendo? Como é que você é lá na sua casa? Como é que você age na sua casa quando ninguém está vendo? Como é que você age com o seu celular quando ninguém está vendo? Os pecados estão acontecendo, irmãos, debaixo do nosso nariz. Os nossos filhos estão assistindo coisas que não deveriam debaixo do nosso nariz. Quem tem filho com menos de 5 anos aqui? Levanta a mão. Você tem vigiado o que o teu filho assiste? Sim ou não? Tem uns desenhos aí, irmãos, que são diabólicos. Eu fui na casa da minha cunhada esses dias, e a filha dela estava assistindo um filme de umas meninas que parecem umas bruxinhas.
É demônio purinho. E sabe o que eu estou vendo? As crianças estão usando a camiseta delas. Daqui na igreja. Entendam. Entendam. A responsabilidade de zelar pelo coração e pela mente dos nossos filhos é nossa. Cuidado com o que os seus filhos estão assistindo. E eu percebi o seguinte, é tão influente esse negócio no coração deles, a música, elas cantam umas musiquinhas, né? A menina sabia a letra. Ela cantava antes do desenho passar, ela já sabia a letra. Quanto tempo ela assiste aquilo por dia? Um monte de tempo. Você precisa acompanhar aquilo que o seu filho está assistindo. Você precisa estar de olho. Porque o diabo vai usar a televisão para roubar os nossos filhos? Claro que vai. O que a gente vê nas novelas, irmãos? Quem que é bonita? A mulher ou a amante? Quem que é legal? A mulher ou a amante? Quem que é fortão e é o marido ou o amante? A televisão está mostrando para nós o quê? O do outro é melhor que o seu. Sim ou não? Isso entra no coração da gente? Claro que entra. Nós não podemos fazer as coisas certas só quando alguém está vendo. A gente precisa ter consciência de que o nosso Deus vê tudo em todo o tempo e nada do que a gente faz escapa aos seus olhos. O servo bom vai ser recompensado com a confiança de ser colocado no comando de todos os bens de seu mestre. Deus confiou para mim e para você o quê? A pregação do Evangelho. Anunciar o reino que está por vir. Deus confiou nas nossas mãos o bem mais precioso que existe, que são o quê? Vidas. Quantos aqui são líderes de célula? Levanta a mão aí. Quem lidera a célula aí? Vocês já pararam para refletir sobre a responsabilidade que Deus colocou na mão de vocês? Deus confiou a implantação do reino. A gente precisa pensar nesse privilégio que Deus nos deu, mas também é uma grande responsabilidade. Nós precisamos ser modelo para as pessoas. É difícil, não é, irmãos? As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, olha, eu quero ser como você é. Eu quero ter um casamento como o que você tem. Eu quero me relacionar com meus filhos da maneira que você se relaciona. Isso pode acontecer? As pessoas podem olhar para nós e ver em nós um espelho? Nós somos anunciadores de um reino poderoso e eterno. Um reino de bênçãos e provisão, vindo do próprio Deus. O Senhor está nos convidando para viver uma eternidade ao seu lado. Esse servo representa aqueles que servem a Deus com responsabilidade e fé. Sabendo que o seu Senhor vai voltar. Você tem pensado nisso? Que Jesus vai voltar um dia? Você tem se lembrado disso? Um dia eu vou ter que prestar conta de tudo que eu estou fazendo aqui. A Bíblia diz que se abrirão os livros e tudo que nós fizemos vai estar lá. De certo e de errado. Pastor, o livro de certo vai ser pequeno, meu, mas o de errado, haja página, hein? É assim, irmãos? Ou não é? O livro de coisas certas pode ter 10 páginas, já está bom, já, né, irmãos? E o de coisa errada? 5.000 páginas. Para abreviar, né, pastor? É ou não é? Jesus virá nos buscar e será um dia especial na história da nossa vida, irmãos. Todo sofrimento, toda dor, toda ansiedade, todas as marcas, todas as traições vão ficar aqui. Tudo de ruim vai ficar aqui. Aí começa o início dos dias bons sobre a nossa vida. Dias de alegria, dia de paz, de liberdade, da gente desfrutar o melhor. Não só dessa terra, mas o melhor que Deus tem preparado para cada um de nós. Pense o seguinte, Deus fez o mundo, vamos viajar um pouquinho na maionese aqui, ok? Deus fez o mundo, segundo a Bíblia, em 7 dias, sim ou não? Jesus está 2.000 anos preparando o lugar que nós vamos ficar. E Ele é Deus. Imagina a qualidade que vai estar preparado para nós lá. Hein, Iraci? Hein, irmãos? Se em 7 dias Deus fez todo o mundo,
Em 2000 anos, imagina o que Jesus está fazendo lá por nós. A gente pinta a casa aqui, lá não vai precisar pintar, irmãos. Né? A gente vai na loja aqui, sonha com as coisas e não pode comprar. Lá vai estar tudo à disposição. E o melhor de tudo, nós vamos conviver todos os dias na presença do nosso Deus. E quem era esse servo mau? É alguém que pensava que a volta do Senhor estava demorando, ou que não ia nem acontecer. Ele decide desfrutar do que o seu coração mau e cruel está apresentando. Ele momentaneamente se esquece de todas as promessas de vitória e se entrega aos prazeres do mundo, que o alegram e trazem prazer. Mas que depois deixa um sentimento de vazio no nosso coração. Lembra quando a gente estava no mundo? E a gente saía e ficava a noite inteira na rua? Quando chegava em casa, acontecia o quê com a gente? O que eu estou fazendo na minha vida? Né? Muitos pensavam assim, para que beber tanto? O que isso acrescentou na minha vida? Ficava meio arrependido. No próximo final de semana, o que a gente fazia? Tudo de novo. Não era assim? O diabo tem posto à nossa frente manjares atrativos e prazeres passageiros. E a nossa ingenuidade e desejo de satisfação imediata muitas vezes nos levam a nos afastar de Deus. Nós somos tão imediatistas, irmãos, tão afoitos. E o que faz sucesso no nosso meio hoje? Os fast foods. Não é? É McDonald's, é Bob's, é Burger King. Você vai lá, muitas vezes o lanche está frio. É ou não é? Aquele hamburgão grosso, dessa grossurinha assim, ó. Não é? Mas se você tiver que ir num lugar e esperar, você já não gosta. O bom é que lá está tudo pronto. Você vai nos restaurantes que está aquela monte de bandeja lá para você servir, um monte de coisa tudo grudado já, feijão seco, mas está ali, você não precisa esperar. É ou não é? A gente não gosta de ir num lugar esperar. Nós compramos um pastel essa semana, a Cátia esperou 1h30, ela estava revoltada já, irmãos. O cara foi fazer a massa e foi matar o boi para moer a carne. Possível. Todo extremo é perigoso. Cuidado. O reino de Deus vai ser alcançado e é um processo na nossa vida. Nós estamos melhorando a cada dia. Sim ou não? Se você olhar a sua vida 5 anos para trás, estava pior ou não estava? Você fazia mais besteira ou não fazia? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai se aproximando de Deus. As coisas vão mudando. A gente vai melhorando. E a gente olha no espelho e fala assim, nossa, mas está ruim ainda, hein? É assim com você também? O tempo passa, as coisas vão avançando, a gente até melhora. Mas quando a gente olha e fala, nossa, mas está ruim ainda, hein? E é bom que seja assim. Porque o dia que nós acharmos que a gente está bom, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a afundar. Agora eu já cheguei no patamar que eu queria. O que acontece com as pessoas que fazem bariátrica? Elas vão emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Quando ela fala assim, agora está no lugar que eu queria chegar. Ela começa a engordar de novo. É. Você conhece alguém que fez bariátrica e está gordinho de novo? Eu conheço. Um monte. Aliás, a maioria das pessoas que fizeram bariátrica engordaram de novo. Porque não é questão de mudar o corpo, irmãos, é questão de mudar a mente. Se você não entender que você tem que comer diferente, você vai engordar de novo. Se nós não entendermos que a gente precisa se moldar aos padrões de Deus, a gente vai pecar de novo. Porque o pecar é natural do ser humano. Sim ou não? Fazer as coisas erradas é natural para... Ninguém precisa ensinar. Você ensinou seu filho a mostrar a língua? Ele mostrava? Você ensinou seu filho a fazer birra? Ele fazia? Sim ou não? Você ensinou ele a ser terrível? Mas ele é terrível? Por quê, irmãos? A nossa natureza má e perversa. Deus nos disciplina para a gente aprender a esperar. A nossa pressa excessiva
muitas vezes nos afasta de Deus. Nós não sabermos, não aprendermos a esperar, muitas vezes acaba fazendo que a gente se afaste de Deus. Aquele servo mau sabia muito bem o que estava proposto. O banquete que o Senhor tinha preparado para a vida dele. Mas ele se envolveu com as propostas do mundo e se perdeu no meio do caminho. Nem todos que estão desviados, olha para mim aqui, nem todas as pessoas que estão desviadas escolheram se afastar de Deus. Eu acredito que ninguém faz essa escolha depois de conhecer a Jesus. As coisas foram acontecendo, as situações que eles permitiram que o coração fosse adoecendo, e quando foram perceber, já estavam distantes da comunhão com os santos e com Deus. O primeiro pecado que a gente comete contra nós mesmos é nos afastar das pessoas. Aquele que vive sozinho, se ele não caiu, ele vai cair. Estar aqui, irmãos, é importante. Nós podemos assistir o culto lá da nossa casa? Podemos, estar lá gravando. Se algum empecilho impede que a gente esteja aqui, a gente pode assistir. Mas o ideal é que a gente venha para cá. Que a gente olhe as pessoas cara a cara. Que a gente converse com as pessoas. Que a gente tenha comunhão com as pessoas. Isso faz toda a diferença. Quer outra coisa que faz toda a diferença? Participar de uma célula. Lá você ouve as histórias das pessoas. Não é assim? Você fala das suas histórias também. Você pede oração, as pessoas ficam sabendo dos seus problemas, das suas dificuldades. É um lugar de cura, irmãos. E muitas vezes a gente acha, não, eu estou indo no culto, está ótimo. A igreja não está inventando evento para você. O exemplo de Jesus, o exemplo da Bíblia, mostra que as pessoas andavam juntas. A igreja que você entra, assiste o culto e vai embora, e não fala com ninguém, não edifica a sua vida. Porque você começa a participar do reino de Deus só de ouvir falar. Você não pratica nada. É mais importante como a gente termina do que como a gente começa. Você já parou para pensar nisso? Haverão muitos que começaram de uma forma lenta e gradativa. Você fala, isso aí é devagar, quase parando. Foram céticos com um monte de coisa no princípio. Que avançaram de forma lenta, mas constante. E que estarão na presença do Senhor no grande dia. Gente que veio num processo de crescimento. Ao passo que haverão outros que foram explosivos no início. Que avançaram de forma agressiva, mas que se perderam no meio do caminho. E que vão ouvir do Senhor o quê? A parte de mim, vocês que cometem todo tipo de pecado, que se afastaram de mim e que esqueceram os meus ensinamentos. Seu lugar é onde? No lago de fogo e enxofre, reservado para o diabo e seus anjos. Tem gente que está dentro da igreja que vai para o inferno também, irmãos. Tem gente que vai na célula toda semana e que vai para o inferno também. Ou a gente aprende a se posicionar. Ou a gente aceita o desafio que Deus está propondo para o nosso coração. Ou é melhor a gente estar no mundo. Estar dentro da igreja, ter carteirinha de membro, ter o diploma de novo membro, não vai valer nada lá. O que vai contar é como a gente viveu aqui. Aquele servo se tornou cruel com os outros e se entregou a festas e excessos. Ou seja, ele escolheu desfrutar dos prazeres do mundo. Nós temos esse direito? Temos. E também vai ter a consequência. Quando o seu senhor retorna, o servo é pego de surpresa e acaba sendo severamente punido. Qual pode ser a maior punição para mim e para a sua vida? A gente não ir para o céu. Esse servo representa aqueles que não levam a sério a segunda vinda de Cristo. Que escolheram obedecer ao seu coração. Se afastaram dos caminhos do Senhor. Muitos deles morreram espiritualmente e ainda estão dentro da igreja. Então, nós vamos ter um tempo de oração aqui. Onde você vai perguntar, Senhor, eu estou vivo ou estou morto espiritualmente? Senhor, a maneira que eu estou caminhando vai me levar para o céu ou para perder o céu?
Pessoas que escolheram obedecer o seu coração, se afastaram de Deus, mas agora eles vão para parar de reclamar. Eles começam a reclamar, quer dizer. Quando a gente esfria espiritualmente, o que acontece com a gente? Mesmo estando dentro da igreja, a gente se torna crítico. A gente encontra defeito em tudo que está sendo feito, em tudo que os outros estão fazendo. E nós mesmos não estamos fazendo mais nada. Fica de pé no seu lugar. Vou fazer que nem o Luciano Subirá. Estamos acabando, é só mais 40 minutos, tá, irmãos? Só para vocês acordar. O resumo de tudo isso é que Deus não foca em sinais sobrenaturais, como a gente está pensando que vai acontecer, ou em eventos apocalípticos, mas em atitudes práticas. A palavra de Deus nos leva a refletir naquilo que a gente está ouvindo. A ênfase principal está em como a igreja, ou seja, como nós, povo de Deus, escolhemos nos comportar na ausência de Jesus. O que nos está proposto é algo grandioso. A promessa de Deus para cada um de nós é um futuro de glória e de vitória. De uma eternidade ao lado de Jesus. Todo sofrimento, toda dor ficando para trás, e o tempo da presença eterna do Senhor começando na nossa vida. Ele disse: eu sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para que alcance o fim que desejo. O que o Senhor tem preparado para mim e para você são caminhos de paz. E nós precisamos crer. O Senhor conhece profundamente cada um de nós. E Ele está trabalhando incansavelmente para que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus não quer só que a gente ouça falar dEle, não. Deus não quer só que a gente conheça Ele. Porque o diabo conhece Jesus, vocês sabiam disso? Ele morava antes. Onde antes? Vocês sabem? Ele morava no céu. Ele era o líder do louvor. Cuidado, hein, Renan? É. Vocês todos aí, ó. Vocês tomam cuidado, viu? O diabo era ministro de louvor, viu, Fabiano? Dizem aí que ele chorava quando cantava. É. Ele lia versículo bíblico. Dizem que ele sabia tocar teclado. Viu? Vixe. Ainda bem que não foi Nossa Senhora, né? É, irmãos. A volta do Filho de Deus está à porta. E nós precisamos ter convicção de que nós iremos com Ele. Você crê nisso? Coloca o teu coração na presença de Deus. Senhor, eu estou errando aonde? Onde que eu estou pecando, Jesus? O que eu preciso fazer para corrigir os meus caminhos? Para ter a convicção que meu coração é teu e que nada pode me afastar do teu amor. Feche seus olhos. Pergunta para ele: Senhor, o meu coração é convertido verdadeiramente ao Senhor? Eu tenho caminhado por caminhos de paz? Ou eu tenho confundido tudo e feito tudo da forma errada? O inimigo não desiste de nós. Em todo tempo ele está investido para que nós sejamos derrotados. Mas ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele é só um influenciador. Ele não tem autoridade de poder nos fazer obrigar a fazer nada. Todo o poder foi dado a Jesus. Nós permanecemos fracos e limitados. E muitas vezes a gente cai e se machuca. Porque a gente escolheu desobedecer a Deus. Jesus tem lutado em nosso favor. A Bíblia diz que Ele intercede por nós, assim como o Espírito Santo. Jesus está lutando por mim e por você. Mas a última palavra vai ser nossa. É nós que decidimos. Eu quero ser de Jesus. Eu quero pertencer a Ele. Eu decido abrir mão da minha vontade, das coisas que eu tenho feito,
que eu sei que desagrada o meu Deus. Me espere o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Você pode repetir uma oração comigo? Coloca as suas duas mãos no seu coração. Feche seus olhos. Levanta sua cabeça em direção ao céu. Vamos orar juntos aqui. Eu creio. De novo, eu creio que a vitória do Senhor vai prevalecer sobre a minha vida. E me comprometo a lutar todos os dias da minha vida para te ouvir e te obedecer. Eu creio que o Senhor tem um futuro de paz e alegria eternos reservados para mim. E diz para Ele: eu te amo, Senhor. O Senhor é fundamental na minha vida. A razão da minha adoração. Adore ao Senhor agora. Nós ouvimos aqui que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você tem uma oração, entregue a sua oração. Se você tem um louvor, entregue o seu louvor. Se você tem um elogio, entregue o seu elogio. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como é bom. Como é bom glorificar o teu nome, Jesus. Como é bom trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Tudo que o Senhor tem feito em favor de nós. O teu sacrifício lá na cruz do Calvário, onde o Senhor se entrega por amor de nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós fomos curados, nós fomos transformados. Jesus nos transformou em novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tempo de novidade de vida, Jesus. Venha sobre a tua igreja. O renovo do Senhor alcance os nossos corações. Que nós possamos sair daqui nessa manhã, Deus, convictos de que nós iremos morar no céu. Que haja uma proposta no nosso coração, Deus, de entregarmos tudo
de perdermos tudo, como diz o louvor, com alegria. Converte o meu coração, Deus, todos os dias a Ti. Eu escolho Jesus todos os dias. Eu escolho o Teu reino, Deus, todos os dias. Viver para Ti. Nós fomos criados para louvor da Tua glória, diz a Tua palavra. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós somos filhos de Deus, amados do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Nada poderá nos afastar do Teu amor. Firmado em Jesus, Ele nos atrai até a Sua presença e enche o nosso coração de alegria e de esperança, de expectativas à Sua volta. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, estarmos preparados para o dia da Tua volta. Amém? Sabe, irmãos, falar sobre a volta de Jesus precisa gerar no meu e no seu coração temor e tremor. Porque o dia vai chegar e já está chegando. E não seria maravilhoso a gente chegar lá todos juntos? Hã?